graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da fé, essa palavrinha tão pequena, mas de um significado tão grande e profundo. Nós já falamos muitas coisas e hoje nós vamos falar do 24º tópico do que é fé. Fé é maior do que razão. Veja que o rei mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão, que em um sonho Deus lhe propôs pedir o que ele queria, ele pediu sabedoria e conhecimento, e sabedoria e conhecimento foi dado como a areia do mar. Esse mesmo rei escreveu Provérbios, e no capítulo 3, no verso 5 de Provérbios, ele disse assim: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, a ideia de Salomão é que nós não devemos nos apoiar, nos estribar quer dizer nos apoiar no nosso próprio entendimento. Isso quer dizer que nós não podemos estar fixos, apoiados, vivendo pela nossa cabeça, por aquilo que nós pensamos, pelos nossos raciocínios, por nossas próprias ideias. Agora, o que eu estou querendo dizer é que a fé, ela é o contraponto da razão. A razão, ela tem origem na nossa alma cheia de emoções, cheia de sentimentos. Nós já vimos isso, ora sentimentos bons, ora sentimentos ruins. Essas emoções, elas trazem a nós entendimentos, raciocínios. E se nós optarmos em viver pela alma, nós vamos viver cheio de razão. Nós vamos viver tendo razão em relação a tudo, e nós vamos ter atitudes de razão em relação a todas as circunstâncias da nossa vida. No entanto, se nós vivermos pelo nosso corpo, se nós vivermos pelos sentidos, os 5 sentidos do nosso corpo, nós também viveremos pela razão, porque o sentido do nosso corpo, ele produz razões. Nós devemos viver pela fé. E a fé é o contraponto, a fé é a oposição a tudo aquilo que é a razão. Quando nós estamos cheios de razão, nós sempre estamos certos. Nós estamos baseando a nossa vida no que é certo, no que é errado. E cada um tem um certo e um errado. Cada um tem uma verdade. A verdade dos homens é relativa. O que é verdade para mim não é verdade para você. O que é verdade para nós da cultura ocidental não é verdade para a cultura oriental. Cada povo tem sua verdade, cada povo enxerga a verdade de uma maneira. Agora, se cada um de nós tivermos um tipo de verdade, um tipo do que é certo, um tipo do que é errado, então haverá muita confusão na nossa vida, porque todos nós temos entendimentos diversos a respeito de um assunto só. Nós devemos viver da fé. Porque se nós formos viver da razão, nós nunca vamos conseguir viver a palavra, porque sempre nós vamos querer estar certo, nós vamos querer fazer justiça, vingança, porque nós estamos certos. Agora, o que Deus quer que nós vivamos é pela fé, pela certeza e convicção das coisas que nos é revelada pelas Escrituras. Eu já falei em Romanos 10:17, a fé vem. A fé, ela não é produzida, ela não é criada por minha cabeça, nem pela sua, nem por minha inteligência, nem pela sua inteligência, mas a fé, ela vem, ela não é produto humano, ela é produto divino. Ou seja, quando nós ouvimos, esse produto passa a fazer parte do nosso espírito e é uma maneira de viver. Jesus, quando ensinou os 5 passos da fé perfeita, ele, depois de ensinar, tende fé em Deus. Se você disser ao monte, se você não duvidar, se você não crer, vai acontecer. São os 5 passos da fé perfeita, os 5 passos da fé do tipo de Deus. Em seguida, em Marcos 11:24, ele disse assim: se vocês têm alguma coisa contra alguém, perdoe. O que Jesus estava querendo dizer é que não adianta ter toda a fé, toda a revelação, se nós temos alguma coisa, uma mágoa, um ressentimento, uma ferida contra alguém. A nossa fé será travada, haverá um bloqueio na nossa fé caso tenhamos alguma coisa contra alguém, caso tenhamos sentimento contra alguma pessoa, demandas contra alguém, a nossa fé será bloqueada. Essa é a razão porque muitas pessoas, elas fecham os olhos, elas oram com fé, mas elas não são respondidas e elas não entendem por que não são respondidas. Não são respondidas porque elas possuem mágoa dentro de si. E a mágoa trava completamente, literalmente, não apenas a oração, mas toda a nossa fé. Assim sendo, nós podemos ter revelações extraordinárias das Escrituras e querer viver nessas revelações, contudo, não conseguiremos porque nós estamos vivendo por uma razão.
Porque a mágoa, ela se origina em uma razão. Você está certo, fulano fez isso comigo, fulano falou, fulano criou isso contra mim. Agora você contraiu um sentimento, você contraiu uma divisão, uma separação contra alguém. E essa separação que você contraiu contra alguém, você também contraiu espiritualmente com Deus. Agora você tem uma barreira com alguém, e essa barreira não é só horizontal, essa barreira é vertical também. Você tem uma barreira com Deus. Portanto, se nós vivermos pela razão, nós vamos ter barreiras com Deus, porque sempre nós estaremos com mágoa de alguém, ressentindo de alguém, falando de alguém, lembrando de alguma coisa que aconteceu, que alguém fez contra nós, alguém falou, alguém armou contra nós. Nós precisamos entender que nós temos que ter um coração como de criança. A fé, ela fluirá, ela agirá quando nós obtivermos esse coração limpo, esse coração puro, esse coração de criança. Agora, Jesus, no Sermão do Monte, ele foi além e ele disse assim: se você for entregar uma oferta no altar e você sabe que alguém tem algo contra você, não é você ter algo contra alguém, mas você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, tem alguma demanda, alguma coisa pendente com você, Jesus disse assim: deixa a tua oferta, vai, reconcilia com essa pessoa, depois você volta e traz a tua oferta. Agora, Jesus então ele está deixando muito claro que nós não podemos ter nada contra ninguém. Nós não podemos viver uma vida de razão, porque se nós tivermos razão, nós vamos dizer assim: mas eu estou certo. Quando você vai aconselhar um casal, as duas partes dizem: mas eu estou certo, e elas dão os seus motivos, elas explicam, elas dão a sua razão do porquê estão certas, e há uma controvérsia, uma batalha ali de entendimentos, porque cada um tem a sua razão, cada um acha que está certo, e na verdade estão todos presos num plano espiritual maligno e a fé está travada. Nós não podemos ter nada contra ninguém. Paulo disse isso em outras palavras, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, nós não devemos lutar contra ninguém. Alguém pode dizer: mas pastor, fulano foi ingrato comigo, Beltrano me traiu, Cicrano falou mal, Cicrano armou uma armadilha contra mim. Nós devemos deixar as pessoas livres, nós devemos perdoar as pessoas, nós devemos deixar as pessoas seguir a vida delas, não importa o que elas tenham feito contra nós. Aquilo que ela fez, que elas fizeram contra nós, não pode nos atrapalhar a ponto de nossa fé ficar bloqueada e travada. Mas o assunto é muito mais sério, porque Jesus deixou claro que se nós soubermos que alguém tem algo contra nós, nós temos que fazer a reconciliação. Nós temos que ir atrás dessa pessoa e reconciliar. Isso quer dizer que nós não devemos ter um coração cheio de orgulho, porque se nós vemos pela razão, nós temos orgulho. O nosso orgulho vai dizer assim: fulano tem algo contra mim, mas eu não tenho nada contra ele, eu não vou atrás dele porque eu estou certo, ele que se vira, ele Deus. O nosso orgulho. E muitas vezes nós não conseguimos reconciliar porque somos orgulhosos, e muitas vezes nós não conseguimos perdoar as pessoas que nos fizeram mal, até por causa desse mesmo orgulho. Eu estou certo, eu estava certo, não fui eu que errei, foi ele, foi ela que errou. Agora, esse estilo de vida, de ficar vivendo do que é certo e do que é errado, se você está certo, se você está errado, se você está sendo lesado ou perseguido, é um estilo de vida da carne e da alma. A nossa fé é bloqueada, nossas orações são bloqueadas, nossa vida espiritual é bloqueada, e nós não vamos obter sucesso algum. Por isso, se nós temos algo contra alguém, nós devemos liberar perdão, nós devemos começar o perdão pela fé. Isso que Jesus está falando para Pedro, dizendo que deveria perdoar o seu irmão várias vezes. E Pedro disse: quantas vezes? Jesus falou 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Então os discípulos, ao ouvir isso, os discípulos falaram com Cristo assim: Senhor, aumenta-nos a fé. O que os discípulos entenderam é que eles não conseguiriam perdoar 490 vezes porque eles tinham uma pequena fé. Então eles pediram para que a fé deles fosse acrescentada, aumentada. Isso quer dizer que os discípulos estavam certos. Eles entenderam que eles não conseguiam perdoar porque eles não conseguiram ter fé, certeza e convicção de que aquilo que Jesus estava falando era de fato a verdade, e a verdade imutável.
Agora, eles tinham pouca fé para perdoar. Isso quer dizer que quando nós não conseguimos perdoar, nós temos uma vida de pouca fé. Nós temos uma vida de uma fé travada, de uma fé paralisada. Nós precisamos então fazer esses dois reflexos na nossa vida. Primeiro, perdoar as pessoas, entrar em oração, pedir ao Espírito Santo que nos lembre se nós temos alguma coisa contra alguém e perdoar essas pessoas. E segundo, nós devemos entrar em oração e perceber, e ao perceber, e ao notarmos que alguém ficou com algo contra nós, por algum motivo, ou nós fizemos algo errado, ou a pessoa nos interpretou errado, não interessa, nós não vivemos pelo certo, pelo errado, pela razão, nós devemos fazer a reconciliação. Nós não devemos viver da razão, mas nós devemos viver da fé. E a fé é liberdade. Nós não estamos presos nos relacionamentos horizontais. Nós vivemos a maneira que Deus vive, perdoando e amando. Dito tudo isso, nós podemos perguntar como a Bíblia manda a gente viver. Eu já falei que nós devemos viver pela fé, em amor, em espírito. Agora, a Bíblia ela é muito clara mediante esses assuntos sociais, de divisões, de brigas, de contendas, de discórdias, de desavenças. Isso é do homem, isso pertence ao homem, isso vai continuar. Na igreja de Coríntios havia muitos problemas semelhantes, havia 4 grupos ali dentro, divididos, havia muita divisão, que eles viviam uma vida errada, uma vida travada. Agora, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar nossos inimigos. Veja que a fé, ela opera pelo amor, ou seja, a fé, ela é acrescida, ela é fortalecida, ela é engrandecida quando nós estamos no amor. Nós devemos amar nossos inimigos. Agora, a nossa razão, ela vai dizer que o inimigo tem que cair, o inimigo tem que ser destruído, tem que acabar com o inimigo. Eu me lembro na igreja que havia algumas pessoas que saíram de uma determinada igreja da cidade e vieram para a igreja. E eles vieram falando mal do pastor, eles estavam magoados com o pastor por alguns motivos internos, por decisões que o pastor havia tomado. E passado um certo tempo, esse pastor ele cometeu um pecado e ele veio a perder o pastorado dele. E esses irmãos à noite chegaram em mim alegres, felizes, saltitantes, dizendo: glória a Deus, Deus honrou, Deus nos vingou, porque o pastor ele perdeu a sua igreja. E aquele dia eu comecei a entender como o ser humano é tão mau a ponto de ficar feliz, de festejar a derrota de um homem de Deus, o fracasso de um homem de Deus, simplesmente porque não concordaram com alguma coisa que esse homem de Deus havia dito ou alguma decisão que ele havia tomado. Veja que pessoas assim, elas não conseguem ficar em Cristo, porque a vida cristã ela é cheia de desafios, e o que mais nós temos que fazer na vida cristã é perdoar, e perdoar a todo tempo. Ninguém merece o perdão, perdoar quem não merece. E nós devemos a todo tempo amar os inimigos, falar bem. A Bíblia diz de nós falarmos bem daqueles que falam mal de nós, falar bem daqueles que estão promovendo assuntos maldosos a nosso respeito, orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos interceder por pessoas que estão nos perseguindo. Nós não devemos perseguir também, nós não devemos falar mal, nós não devemos orar para que essas pessoas caiam. Nós devemos interceder pelas pessoas que estão nos perseguindo. Mas a Bíblia vai além, e a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Pague o mal que te fizeram com o bem. Nós não devemos usar as mesmas armas que os ímpios usam. Nós não devemos usar as armas da maldade. Nós não devemos usar as armas da inveja, do ódio, da mágoa, da ira, da traição. Nós devemos usar as armas que Deus nos deu. E as armas que Deus nos deu, elas não são carnais.
elas são espirituais, poderosas para destruir raciocínios e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós devemos fazer o bem a todos, primeiramente aos domésticos da fé, mas nós devemos pagar o mal que nos fazem com o bem. Cada um dá aquilo que tem dentro de si. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito, nós temos o amor, nós temos a palavra. Nós não podemos sair externando malefícios e maldades em troca de maldades que nós recebemos. Cada um dá aquilo que tem. Nós devemos, portanto, dar o bem, que nós somos chamados para as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Assim sendo, essa é a maneira de nós vivermos. Nós não devemos viver carregando peso nas nossas costas de coisas do passado, ficar lembrando de coisas do passado. Nós não devemos nos lembrar, ficar calculando o que fulano, o que Beltrano fez para nós. E muitas vezes já fazem anos e anos e nós não conseguimos nos libertar dessas correntes. Nós devemos nos libertar dessas correntes vivendo a fé. Ora, muitas vezes é difícil, é complicado perdoar, porque perdoar às vezes requer sentimentos e sentimentos que nós não temos. Mas nós devemos, portanto, usar nossa fé, certeza e convicção para começar o perdão através de certeza e convicção. Nós devemos perdoar pela fé. Nós devemos começar dizendo: eu perdoo, eu libero perdão. Nós não devemos imitar os ímpios e lutar como os ímpios lutam, e nós não devemos imitar os crentes carnais e fazer o que os crentes carnais fazem. Nós devemos imitar Cristo, que lá na cruz falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas se Cristo é um exemplo muito pesado para nós, então nós podemos ir para a igreja de Atos, 7 anos depois do dia de Pentecostes, Estevão sendo morto, e a sua oração ao morrer foi: Pai, não lhes impute esse pecado. Pessoas que ali estavam apedrejando, pessoas que ali estavam o matando injustamente, ele disse: não atribua a essas pessoas esses pecados. A Bíblia diz que o espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e aquele que não é espiritual, ele não consegue discernir. E a palavra discernir quer dizer ver de uma maneira muito clara, ver com luz. As pessoas que não são espirituais, elas vivem pela razão, elas não conseguem ver com luz, elas veem trevas. Agora, o espiritual, ele associa os assuntos: a fé, o amor, o perdão, a renúncia, a humildade. São todos assuntos que estão interligados por um fio chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele liga todos esses assuntos dentro de nós, no nosso espírito, para que possamos viver a realidade de Deus, a verdade de Deus, e sermos felizes. Porque é impossível alguém que tenha mágoa, é impossível alguém que tenha rancor, que tenha feridas, que se lembre do passado, que tenha traumas, que tenha complexos, e essa pessoa seja feliz. Agora, Deus, quando diz para nós perdoarmos, não é para nos trazer um castigo ou nos colocar em penitência. Não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que sejamos felizes, porque Deus sabe que só com um coração puro, um coração quebrantado, é que nós conseguimos ser felizes, é que nós conseguimos ter paz, é que nós conseguimos ter saúde. Porque muitas pessoas hoje estão enfermas e doentes e não conseguem ser curadas, porque na verdade a raiz de suas doenças está na alma. Ou seja, elas estão cheias de feridas, de mágoas, de rancores, de traumas, de feridas espirituais, de acontecimentos passados. E esses acontecimentos, essas mágoas, é a raiz de toda doença no seu corpo. E elas não vão conseguir ser curadas pela fé, e elas não vão conseguir ser curadas por um dom de cura e nem pela palavra, porque o que elas precisam é ser curadas no interior. Elas precisam ser curadas sendo livres de todas as mágoas. Agora, você que serve a Deus, você não pode se iludir achando que ninguém vai te ofender, que ninguém vai falar mal de você. Você não terá problemas na igreja, você não terá problemas na sua casa entre os seus, você não terá problema onde você trabalha no mundo, com pessoas que vão se levantar contra você, com pessoas que vão levantar injúrias, calúnias, difamações a teu respeito. Não seja inocente ao ponto de achar que isso nunca vai acontecer com você,
porque essas coisas vão acontecer. No mundo nós vamos ter aflições. Essas aflições não significam doenças, não significam enfermidades, pobreza e miséria, mas significa que os homens ímpios, eles vão nos perseguir, eles vão nos falar mal de nós, e nós teremos problemas com relação a isso. Agora, nós não vamos evitar a nossa oração, a nossa vida no Espírito, que pessoas nos persigam, que pessoas falem de mal de nós. Veja Jesus, andava no Espírito, andava no amor, andava por fé, contudo havia muita oposição, contudo havia muita gente planejando matá-lo, muita gente com ódio, muita gente com inveja, muita gente falando coisas que não eram verdade a respeito de Cristo, e ele era perfeito. Ele não errou em palavras, ele não errou em atitudes, ele era perfeito, mas o fato dele ser perfeito não impediu que as pessoas imperfeitas o atacassem. Agora, nós não vamos mudar as pessoas, mas nós podemos fazer algo por nós. Não permitir que essas coisas entrem na nossa vida e nos façam mal e mude o nosso mundo. Não permitir que o mundo das pessoas entre dentro do nosso mundo e faça com que o nosso mundo se torne caos, sem trevas e vazio. Nós não podemos permitir que o comportamento das pessoas afete e atrapalhe o nosso comportamento cristão. As pessoas vão continuar sendo ímpias, vão continuar sendo maldosas, invejosas, vivendo pela carne. Agora, isso não quer dizer que quando elas nos atacarem, nós também teremos que ser ímpios, invejosos e viver pelo ódio. Não, porque nós não fomos chamados para isso. E nós temos que ter amadurecimento espiritual de não permitir que tais coisas entrem dentro de nós, para que possamos viver pela fé. Veja que a fé é maior do que a razão. Ou seja, quando nós estamos alimentando o nosso espírito com a palavra, quando nós estamos alimentando o nosso espírito com o entendimento espiritual, a fé será maior do que a razão sempre.